Mais de um século depois de seus crimes, o que sabemos sobre Jack o Estripador é o que eles sabiam em sua época. Nada. Em 1888, uma série de crimes horríveis, cometidos no bairro londrino de Whitechapel, horrorizou a Inglaterra e toda a Europa. Nada se sabia sobre a identidade do autor, apelidado de Jack o Estripador. Um apelido que dá uma ideia de seu brutal modus operandi. Final do século XIX. A Inglaterra era a nação mais poderosa da Terra e Londres a maior cidade do mundo. Era a época de maior brilho e poder da história do país. No entanto, havia um bairro de Londres em particular, onde a miséria atingia o fundo do poço: Whitechapel. Ruas escuras inundadas pela fumaça fedorenta do rio Tâmisa. E um ambiente onde doenças, alcoolismo e prostituição devastaram seus 80 mil habitantes. Whitechapel era a Londres que nenhum londrino queria ver. Mas no outono de 1888, toda a Inglaterra finalmente acabaria abrindo os olhos, porque Whitechapel se tornaria o sinistro cenário para os crimes de Jack o Estripador. Jack o Estripador pode não ter sido o mais mortal dos assassinos, mas claro, é um dos mais cruéis e conhecidos. Só de ouvir seu nome já evoca o medo que apenas alguns passos no escuro podem nos causar. Ou o brilho repentino de uma faca em uma rua escura, chuvosa e solitária. 125 anos depois, a figura de Jack o Estripador continua aparecendo em livros, revistas e investigações. Mas por que Jack se tornou uma lenda? A resposta é bem simples. Se Jack tivesse sido capturado, dificilmente geraria qualquer interesse hoje em dia. O curioso é que, tanto tempo depois, o que sabemos sobre ele é basicamente o mesmo que sabiam na sua época. Nada. Absolutamente nada. Por essa razão, a cada poucos meses, surgem novas hipóteses sobre sua identidade. E a lista de suspeitos é muito variada. Como um alto funcionário da Casa Real, Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas. Ou um simples e pobre sapateiro de Londres, cujo único pecado tinha sido sair pelas ruas com as ferramentas de sua oficina. A verdade é que a única verdade e o pouco que sabemos é que Jack o Estripador matou. Jack o Estripador assassinou, mas não há sequer um consenso sobre o seu número de vítimas. Seus 5 assassinatos oficiais são apenas parte dos 11 crimes que ocorreram em Whitechapel naquela época. Se trata de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes e Mary Jane Kelly, todas elas prostitutas e alcoólatras. Jack cometeu os crimes durante um período de 70 dias, do final de agosto até meados de novembro. Nas palavras do detetive Reid, um dos seguidores mais astutos do caso, esses são os únicos fatos comprovados. Todos os crimes foram cometidos após o fechamento dos bares. As vítimas pertenciam a classes sociais mais baixas, morando a menos de 400 metros umas das outras. Além disso, todas foram mortas da mesma forma. A crueldade sem precedentes de Jack foi em grande parte responsável pelo enorme pânico que surgiu após as mortes. Matar não era o suficiente para Jack. Tinha que ferir gratuitamente o cadáver, e sempre fazia da mesma maneira. Começava cortando a garganta da vítima com uma faca e, em seguida, também o seu abdômen. Então removia seus órgãos. Até levou um rim como recordação. Com relação a uma das mortes macabras, a análise forense descrevia o seguinte: as vísceras foram encontradas em diversos lugares. O útero e os rins sob a cabeça, um dos seios próximo ao pé direito, o fígado próximo aos pés e os intestinos em seu lado direito. A figura de Jack, antes de suas ações silenciosas, gerava um imenso pavor entre os vizinhos. Em um bairro lotado de pessoas, ninguém nunca ouviu um único grito, ou mesmo um pedido de ajuda. Os cadáveres tampouco apresentavam feridas defensivas.
o que significava que não resistiram ao ataque, como no caso de Annie Chapman, onde ocorreu um único suposto avistamento do criminoso. Na noite de 8 de setembro de 1888, uma mulher se encontrou com Annie, acompanhada de um estrangeiro de pele morena e estatura mediana. Vestia uma capa escura e chapéu semelhante ao de Sherlock Holmes. O encontro ocorreu pouco depois das 5h30 da manhã. Apenas 40 minutos depois, Annie foi encontrada morta. Jack, o estripador, havia acabado com sua vida. E como suas outras vítimas, Annie não foi capaz de resistir ou gritar. Naquela Londres, cheia de medo e repleta de boatos, até mesmo a Rainha Vitória tinha suas teorias sobre o assassino. Em seu caso, como no de grande parte da aristocracia, viu ser impossível que um inglês tivesse cometido tais crimes. Por outro lado, as classes mais baixas pensavam que apenas um aristocrata poderia ter cometido aqueles assassinatos. A intelectualidade da época também tinha sua própria visão sobre o caso, e via que os crimes buscavam, acima de tudo, denunciar as lamentáveis condições do bairro. Scotland Yard, a polícia metropolitana de Londres, interrogou centenas de pessoas. Os agentes achavam que o criminoso deveria ser alguém com conhecimentos de anatomia ou corte, como um médico ou um açougueiro. O Dr. Bond, um dos pioneiros na criação de perfis criminais, declarava: "O assassino deve ser um homem fisicamente forte, frio e audacioso. Seu aspecto deve ser a de um homem de meia-idade calmo, de aparência inofensiva. Deve se vestir de forma cuidadosa e respeitável", afirmou. Naquele momento, uma carta enviada à polícia com o remetente do inferno e acompanhada por metade de um rim é a prova mais crível e macabra da personalidade do assassino. Mas há outra característica que o Dr. Bond nunca apontou. O criminoso tinha um profundo conhecimento de Whitechapel e suas ruelas. A análise de Bond tem recebido muitos elogios até hoje, mas segue sem responder à pergunta-chave: quem era Jack, o estripador? Uma das teorias do caso afirma que Jack teria tirado a vida após cometer os crimes, mas a verdade é que, desde o século XIX até hoje, a investigação vem se somando a um catálogo de centenas de suspeitos. Entre os investigados pela polícia, o perfil de Montague John Druitt se encaixava perfeitamente. Montague era um jovem adulto, de boa criação e em declínio. Além disso, seu cadáver foi encontrado flutuando no rio Tâmisa em dezembro. A única coisa que faltava na suposição era que Montague tinha um bom álibi. No dia do primeiro crime, estava jogando cricket no condado de Dorset. Outros suspeitos foram Severin Klosowski, conhecido por sua aptidão em envenenar mulheres, Aaron Kosminski, acusado de ser um judeu polonês, ou Francis Tambletti, um estranho médico, criminoso e possuidor de uma grande coleção de órgãos humanos. A imprensa, por sua vez, deu atenção especial ao Dr. Cream, um ser que também envenenava suas amantes e que, aparentemente, teria feito uma confissão incompleta em seu leito de morte: "Eu sou Jack, o..." A profissão médica sempre foi relevante no campo das suspeitas, e ainda mais no caso de William Gould, médico da Rainha Vitória, que acrescentou mais morbidez à investigação. Algo semelhante aconteceu com John Williams, ginecologista da princesa Beatriz, e acusado de ter assassinado prostitutas a fim de investigar as causas da infertilidade feminina. As pistas aristocráticas continuaram com Albert Victor, Duque de Clarence, e o segundo na linha de sucessão ao trono. Foi dito que ele havia conspirado para erradicar aqueles que sabiam sobre seu suposto filho ilegítimo. Na verdade, esses são apenas alguns entre centenas de nomes suspeitos. Inclusive, não foi descartada a possibilidade de o autor ser o primeiro-ministro Gladstone ou um agente secreto russo. Mas, infelizmente, o nome do verdadeiro assassino dificilmente será descoberto. E a única pessoa que sabia a identidade do estripador era o próprio Jack. O fato é que, como acreditavam as grandes mentes da época, as mortes de 1888 serviram para levar a sério a situação mortal em subúrbios como Whitechapel.
A insalubridade destas áreas de peste chegaram às casas do parlamento, mas até então já era tarde demais, e a febre assassina de Jack, o Estripador, já havia se tornado um aspecto duradouro do mito londrino. A atmosfera miserável de Whitechapel ajudou as ruas e casas daquele bairro a se identificarem com os próprios crimes, a ponto de compartilhar a culpa, como se o espírito de Whitechapel tivesse um papel relevante nas mortes. E no final, a magia do caso de Jack, o Estripador, é a de todos os crimes não resolvidos, que ninguém sabe, nem saberá nada durante 1000 anos sobre o que realmente aconteceu. Saber quem está se escondendo por trás desse misterioso criminoso permanece um mistério. O autor do assassinato brutal de 5 prostitutas continua a alimentar todos os tipos de teorias mais de um século depois. E ainda hoje, os investigadores lutam para descobrir a identidade de Jack, o Estripador, o primeiro serial killer de todos os tempos.